Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show. E olha, se eu fosse você, não saia daí porque o programa tá incrível. Dá só uma olhadinha no que nós preparamos. A doutora Mirza Mello nos fala de um paciente pra lá de inusitado que foi até a Optivet, o peixe-boi. E o doutor Vitor Lacerda nos fala sobre os principais motivos da dificuldade nos movimentos dos nossos pets. E ainda tem Meu Pet é Lindo, não vai perder, hein? Apoio Cultural, Optivet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na Optivet, o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é Optivet. Gente, eu estou aqui com o Dr. Vitor Lacerda, médico veterinário, neurologista e ortopedista. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto até um pouco delicado. E eu acho que tem coisas que a gente vai falar aqui que muita gente em casa não sabe, assim como eu não sabia também. Vamos lá. Eu vou começar com pergunta polêmica, doutor. Se o meu cachorro para de andar, eu tenho que levar para quem? Para o ortopedista ou para o neurologista? Bem, é uma pergunta realmente bem difícil, porque não tem uma resposta simples. Pois esse paciente, esse cão ou gato que parou de andar, pode ter tanto um problema ortopédico quanto um problema neurológico. Mas se a gente colocar aqui uma situação, o cenário mais possível em que o paciente para de andar, a gente vai associar esse problema com uma afecção na coluna. E então a gente pode encaminhar esse paciente para um neurologista, né, já que é o profissional, é a especialidade que tem uma maior gama, um maior leque de diagnósticos diferenciais de doenças relacionadas ao sistema nervoso, que podem, no geral, fazer com que o paciente, com que o animal pare de andar. É por isso que eu comecei com essa pergunta, porque eu acho que muita gente em casa vai pensar logo no ortopedista. Eu não sabia que poderia ser um problema neurológico, mas depois que eu conversei com o senhor, fez muito sentido. Agora, uma dúvida que eu tenho. O meu cão, que é idoso, ele sempre vai apresentar um problema na locomoção? Ele corre o risco de parar de andar ou não? Então, o paciente idoso, fisiologicamente, ele vai ter mais alterações nas articulações. É um processo natural. Vai existir um desgaste articular ao longo da vida desse paciente, desse animal. Isso não significa que ele vai parar de andar, né? Isso não significa que ele vai apresentar sinais clínicos relacionados a uma doença articular degenerativa articular ou hérnias de disco, por exemplo. Também muitos cães idosos, eles vão ter múltiplas protusões de disco, que não necessariamente vão gerar uma clínica, né? Às vezes tem só algum desconforto na coluna, igual ao ser humano. A gente fazendo analogia para o ser humano, sim, a gente vai conhecer muitas pessoas mais idosas que vão ter sempre aquele desconforto, alguma coisa ali que em algum momento pode aparecer, da mesma forma. Doutor Vitor, e o cão jovem, ele pode apresentar algum problema ou isso é mais raro? No caso, se ele apresentar, é mais grave? É uma coisa que a gente tem que se atentar mais? Então, existem raças que são mais predispostas a terem hérnias de disco, por exemplo, que é o diagnóstico diferencial que a gente tem mais comum, tá, na veterinária. Quando um cão ele para de andar, a primeira coisa que a gente vai pensar é hérnia de disco. Por quê? Porque realmente a incidência é maior, não significa que seja a única, tá? E existem raças que têm uma maior predisposição a ter as doenças de disco, as discopatias, as hérnias de disco, que são as raças braquiocefálicas no geral, por exemplo, o bulldog francês, o bulldog inglês, os pugs, shih tzus, o dachshund, que é o salsicha. Então, são cães que a gente classifica como condrodistróficos. O que é isso? São cães que eles têm uma maior predisposição, eles têm uma degeneração da cartilagem ali ao redor do disco mais rápida, né? Eles degeneram
tem uma predisposição a degenerar. E aí esse disco pode protruir ou extruir para dentro do canal vertebral, causando a compressão medular e fazendo com que o paciente possa vir a parar de andar. Né? Então, mesmo pacientes jovens, 2 anos, 3 anos de idade, por eles terem essa predisposição genética de uma degeneração de cartilagem mais rápida, eles podem sim ter, e não é incomum de ter uma discopatia, uma hérnia de disco ali gerando uma compressão. E agora que você falou nisso, eu imagino que quem está em casa que é tutor dessas raças já deve ficar tenso. E aí eu pergunto, tem como eu fazer algo para prevenir se eu já tenho cães que têm uma predisposição? Ou então tem um tratamento que seja eficaz? Tá, vamos lá. Esses cães que têm uma maior predisposição a ter uma hérnia de disco, que são os condrodistróficos, que eu já citei, a gente sempre recomenda para todos eles alguns cuidados a mais. Por exemplo, o controle de peso. Né? Não permitir que esse animal ele se torne sobrepeso ou obeso. A médio e longo prazo, isso vai gerar um prejuízo se esse cão estiver acima do peso, tanto na parte ortopédica quanto na parte neurológica. Cães que têm uma predisposição, a gente tem que evitar atividade física intensa, né, que possa sobrecarregar mais as articulações, que possa gerar uma sobrecarga maior na coluna desse cão. Algumas atividades também, como ficar pulando, saltando de cadeiras ou camas mais altas, ficar subindo e descendo de escadas de forma descontrolada, tudo isso, no final, pode gerar algum prejuízo, ou esse paciente, esse cão, esse gato, ele pode vir a apresentar um problema de forma mais precoce se não tomar esses cuidados. É válido, doutor, colocar rampas ou escadinhas, no caso se a cama for alta ou o sofá, é válido fazer isso? Isso previne também? Sim, com certeza. A rampa, para mim, é o principal. Se existem, por exemplo, os salsichas, tem alguns salsichas que são mais gordinhos também, colocando a rampa, isso já ajuda bastante. Né? A gente não vai ter mais o problema do impacto, que pode fazer com que exista uma extrusão de disco aí a partir desse impacto. Agora eu tenho que perguntar, não posso deixar de perguntar. E gato, doutor? Como é que acontece com gato? É mais difícil, é mais fácil de tratar? Gato a gente não vê tanto na nossa rotina se tornar paralítico ou ter uma fraqueza muscular como os cães, tá? Por uma hérnia de disco, por exemplo. Quando um gato ele perde os movimentos dos membros de trás de forma aguda, de repente, a primeira coisa que a gente vai pensar é que ele possa ter tido um trombo, por exemplo, tá? Esse trombo que saiu lá do coração e parou, bloqueou o sangue que deveria ir para os membros. Sim. E aí, devido à falta de irrigação, ele não consegue, então, mais movimentar, ter a função desses membros. Então, gato é realmente uma história separada dos cães, é totalmente diferente, é um outro grupo que difere em relação aos diagnósticos diferenciais que a gente vai pensar quando o gato ele perde o movimento dos membros. Doutor, eu me empolgando aqui, o tempo já passou com as perguntas. Eu tenho certeza que quem está em casa vai ter dúvidas com relação a isso. Se o senhor tiver tempo para depois voltar e responder as perguntas dos nossos telespectadores, eu vou ficar muito agradecida. Beleza. Doutor, antes de encerrar, por favor, fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Quem quiser me acompanhar, seguir meu trabalho, vocês podem me seguir no Instagram, @VictorLacerdaVet. Lá eu sempre posto stories, casos dos mais variados, das mais variadas afecções e complexidades. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado por dispor o seu tempo aqui. De nada, foi um prazer. Minha pet dica de hoje é: se o seu cão, o seu gato, parou de andar de forma aguda, leve imediatamente para uma avaliação com um neurologista, pois o tempo é um fator crucial que favorece o retorno da função dos membros do seu animal.
Gente, olha quem tá aqui comigo, doutora Mirza Mello. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. De volta. De volta, e é sempre um prazer estar aqui com a senhora. Agora eu quero dizer uma coisa, hoje nós temos dois fatos inusitados aqui na matéria. Primeiro que a doutora Mirza saiu do consultório, né? Estamos aqui no ambiente externo, estava fazendo uma cirurgia, terminou, veio direto para cá gravar a matéria. E a segunda é, que paciente inusitado foi esse que você atendeu, doutora? A gente tem um convênio com o IPS, a gente atende muitos animais, às vezes fora da caixinha, né? Já veio tamanduá, jabuti, mas dessa vez veio um peixe-boi. Um peixe-boi. A gente atendeu esse animal, ele veio da ONG Aquasis, né? Que é uma ONG aí de proteção do peixe-boi aqui no Ceará. E foi incrível, assim, porque tira você da rotina, né? E é desafiador. Eu imagino, a gente já fez há muito tempo atrás uma matéria lá na ONG Aquasis. Se eu soubesse que ia vir um peixe-boi aqui, eu tinha saído lá de casa só para ver isso, porque eu fiquei assim empolgadíssima. Agora eu tenho curiosidade, antes de eu começar a fazer as perguntas, é uma pergunta minha. Na faculdade, doutora, porque assim, a gente fala medicina humana é homem e mulher, é o corpo humano. Na medicina veterinária tem corpo de todo jeito. Mas na faculdade, você já estudou sobre peixe-boi? Não, na faculdade a gente em geral estuda 5 espécies, né? Cachorro, gato, aves, né? Mas peixe-boi não, foge mesmo. A gente teve que ir para o livro, teve que rever alguns protocolos. Montou-se praticamente uma estrutura de guerra aqui na clínica, né? Para que a gente pudesse atender esse animal com segurança, né? Deixar ele... tentar tornar o momento o menos estressante possível e o exame pudesse ocorrer com segurança. Eu imagino. Porque quando falou que você tinha atendido um peixe-boi, eu achei que você tinha ido lá na ONG Aquasis, mas não. Ele veio até aqui. Como foi esse transporte? Parou o shopping, né? A gente fica dentro do Shopping Salinas, parou o shopping. Assim, o pessoal do estacionamento queria ver e tal. Sempre gera curiosidade, né? Mas a gente queria muito chegar no diagnóstico. Era um animal que tinha um problema na nadadeira, né? E ele precisava da tomografia para a gente poder entender se era um abscesso, se era uma fratura, se era uma malformação e tentar trazer bem-estar para esse animal, tentar intervir ali de alguma forma para que ele pudesse voltar à natureza. É um filhote de 8 meses, 1,80 m, né? Tomava 5 litros de leite por dia, né? Coisa linda, a gente fala de filhote, parece que são coisinha pequenininha, mas ele ocupava a maca inteira da tomografia. Tinham 7 pessoas, mais ou menos, no manejo ali, no momento do exame. E foi muito engraçado que uma hora ele mexeu, estava todo mundo ali segurando, ele deu uma leve mexida, voou todo mundo. Então, assim, foi mesmo desafiador, mas foi muito legal. O peixe-boi ele tem um manejo todo especial no Brasil, né? Não existe nem protocolos de anestesia definidos aqui. Então, é um animal que tem um metabolismo muito lento, né? Tudo que se coloca nele, tudo que se injeta, tem que ser tudo muito bem pensado, muito bem medido. E a gente vai muito pelos sinais, ainda se tratava de um bebê. Sim. Né? Então, a gente teve o apoio do Dr. Felipe Catardo e Dr. Vitor Luiz, que são da ONG Aquasis, né? E eles vieram com esse animal, foram os responsáveis por trazer, a gente se comunicou com eles direto, dias antes, né? Quando eu falo que foi montada uma operação de guerra, foi realmente uma operação de guerra, né? A gente se esforçou para poder ter espaço para o animal estar, para que não houvesse alguma queda, algum movimento, mas tinha horas que ele mexia e o gantry da tomografia dava uma mexida também, então isso, né? A gente não podia que o aparelho caísse. Ele às vezes se agitava por conta do barulho, são animais que têm uma sensibilidade absurda auditiva, né? Então, quando você faz a tomografia dentro do gantry, a nossa máquina tem 16 canais, uma máquina muito rápida. Então, a gente precisava de segundos que ele fosse e voltasse, o exame estava resolvido, né? E às vezes, quando chegava perto do gantry, ele se agitava um pouco. Sim. E aí, prejudicava o exame, a gente ia recomeçar tudo de novo, reposicionar, fazer de novo tudo. Mas terminou, deu tudo certo, o animal a gente não teve intercorrência nenhuma, nem farmacológica com a sedação, nem com a própria execução do exame, né, do animal se machucar, ou alguém dos nossos colaboradores ou dos médicos de lá se machucarem. E a gente se aproximou da Aquasis, né, eu fiz o exame oftálmico do animal também,
Ele tinha uma úlcera no Eu olho. já ia perguntar, aproveitou para olhar o olho. Nossa, ele não ia sair de lá nunca sem olhar o olho dele, né? E a gente fez exame oftálmico, ele acabou que ele tinha uma úlcera, né? E a gente se aproximou e a gente vai depois realizar outros exames, né? É legal isso, Catuxa, porque assim, eles começam a entrar em outro nível de veterinária, no sentido de que a gente vai conseguir desenvolver protocolos anestésicos, né? O peixe-boi, ele não é um animal que sofre cirurgia aqui. Ele não tem peixe-boi que seja operado no Brasil, né? Eu não sabia nem que o peixe-boi fazia tomografia. Não tem. Se a gente achar um peixe-boi e ele for atropelado, ele tiver algum comprometimento que precise de um procedimento cirúrgico, ele vai ser eutanasiado. Então, assim, é uma coisa que vai trazer um crescimento muito grande para animais que a gente não está muito atento para eles, né? Eu digo muito que eu adoro atender animais silvestres, animais resgatados, que o IPS traz. Eu vejo que seu olho brilha quando chega. Eu amo, porque assim, é um animal que não tem ninguém por ele, né? Ele não tem tutor. Não tem um tutor esperando, não tem né? tutor esperando, não tem ninguém preocupado no sentido de que tem um afeto, eu vou levar para casa e tal. Muitas vezes são animais que a gente atende e eles vão ser soltos. E eu nunca mais vou vê-lo e ele está em algum lugar e a minha mão passou por ele e ajudou a vida dele. Né? Isso é mágico, isso é mágico, assim. Toda vida quando tem, a gente pode estar com a rotina, o dia lotado. A doutora Misa já está com o lacrimezinho do olho. Para e vamos atender, vamos fazer, né? A gente atendeu agora um tamanduá que ele foi agredido por cachorros e ele estava sem as garras, né? Sem a unha, então isso deixa o animal completamente vulnerável, né? Muito machucado mesmo. E eu não vou mais ver esse animal, entendeu? Mas fez um bem enorme. Ele estava com úlcera, a gente atendeu e nunca mais vou ver. Então, o peixe-boi, esses animais, às vezes marinhos, né? A gente nem tem ideia, a gente nem lembra que eles existem, né? Eu comecei a me envolver mais depois que a gente teve esse contato com a Aquasis, né? E a gente, se Deus quiser, vai fazer atendimento de outros animais também lá. Só que agora o nosso tempo acabou, mas a gente vai continuar, porque eu ainda tenho muita pergunta, muita curiosidade e não vou perder essa oportunidade. Então vocês esperem aí que no próximo bloco a gente volta aqui com a doutora Mirza. Olá! A minha pet dica de hoje é, para você que é pai, para você que é mãe, tenham animais de estimação em casa. Essa relação do animal, principalmente com a criança, é muito benéfica e contribui para o desenvolvimento. E hoje vamos falar da parceria com a OptiVet que o Instituto ProSilvestre mantém. Falar da OptiVet assim, é uma honra, porque assim, nós temos uma profissional assim, incrível, que é a doutora Mirza, que trata da oftalmologia dos animais domésticos aqui no estado do Ceará. Ela é uma referência. Fora isso também, a doutora Mirza começou a trabalhar agora com os animais silvestres, então assim, ela está atendendo papagaios, serpentes, caçacos também, então assim, está tendo todo o desenvolvimento da oftalmologia para os animais silvestres. Fora que a OptiVet também tem o quê? Nós temos os maiores, assim, a questão de exames de tomografia computadorizada, então assim, é uma equipe de excelência profissional dentro do estado do Ceará que está fazendo a diferença assim, tanto para os animais pets domésticos, como os cães e gatos, como também para os animais silvestres. Então assim, está precisando daquela consulta oftálmica ou de algum exame mais específico? Vá à OptiVet. Estamos de volta aqui com a doutora Mirza Mello e o peixe-boi, que eu tô assim encantada. E aí eu fico emocionada toda vez que a doutora Mirza vai falar dos animais, ela se emociona. Você vê o quanto essa mulher é apaixonada pelo que faz. Doutora, uma curiosidade que eu tive. A gente fala peixe-boi, mas é um mamífero, né? Então, de boas ficar fora d'água. Mas e o corpo? Como é que ele vem durante o transporte? Ele tem que fazer alguma coisa de diferente? Ele veio numa van, né, acompanhado dos dois veterinários, Dr. Felipe e Dr. Vitor, e vieram outros voluntários, né, também, outras pessoas lá da ONG. Esse animal, como ele é um mamífero, então ele respira fora, né, ele consegue ficar embaixo d'água durante muito tempo, mas ele sobe a superfície para respirar. E o corpo dele, para que ele não seja ressecado, ele é bem áspero, sabe? O contato com ele parece uma borracha. Eu já cheguei perto, mas não peguei. Ele é muito áspero
E aí ficavam borrifando água para que ele não desidratasse, né? Não ficasse com a pelezinha desidratada. Inclusive, durante o exame de tomografia, a gente ficava molhando ele, né? Às vezes com toalha, às vezes com o borrifador mesmo, para que ele pudesse ficar ali tranquilo e diminuir o estresse do momento. Então, os procedimentos que ele veio fazer aqui foi uma tomografia. Isso. Que aguenta o peso, era outra curiosidade. Aguenta o peso, foi sem problemas, graças a Deus. Ele pesava 180 quilos. Uhum. É muito grande, é muito peso e ele é muito grande, né? E o engraçado, assim, o rabinho dele ali, né? Quando ele mexia, era uma leve mexida, mas todo mundo sentia como é forte. É muito forte, a gente tem noção, né? Você acha assim que não, dá para controlar, se a coisa não for muito bem pensada, não for com gente experiente, que sabe o que está fazendo, pode acontecer um acidente, né? E o temperamento dele, doutora? Antes da anestesia, ele é de boa? Ele deixa ele já veio sedado, né? Ele veio sedado, né? Meio sedadinho ali, mas é um animal super dócil. Assim, o exame oftálmico, a grande dificuldade é que é muito próximo do rosto, né? Então, quando a gente atende as onças, atende os outros animais, a gente atende anestesiado mesmo por conta da proximidade. Na onça que veio, eu até reparei que estava com as patas como feito uma botinha, né? De esparadrapo. E eu perguntei se ela estava machucada. Não, era para não me machucar. Porque se ela pedala, aí ela pode causar um ferimento bem sério. Ele não. Ele veio sedado e durante o exame ele já estava mais, né, menos no período de sedação e deu para fazer o exame tranquilamente. Eu fiquei muito próxima do rosto, né, da face dele. O olho é lindo, assim, ele fecha a pálpebra com muita força, isso às vezes dificulta os exames, mas comigo foi tudo tranquilo. Eu não sei se o ambiente ali proporcionou isso, mas ele foi muito tranquilo, a gente conseguiu examinar tudo, se tinha catarata, se tinha lesões em córnea, que acabou que ele tinha uma lesão, né? Mas foi feito alguma coisa ou foi só diagnosticado a princípio? Não, foi diagnosticado e a gente até conversou, aí abre, né, as vertentes aí. A gente conversou de tentar desenvolver com a farmácia de manipulação alguma coisa que conseguisse ficar mais tempo no olho, que a gente pudesse tratar problemas oftálmicos, né? Inclusive, o outro animal que a gente vai atender, que vai ser lá na plataforma, ele provavelmente vai precisar de alguma medicação tópica, né? Que eles conseguem fazer, porque eles têm recinto, né? Para manter o animal ali meio que enclausurado durante o período de tratamento, mas a gente vai precisar de alguma coisa, porque o animal está aqui, mas ele mergulha. Né? Então, colírio é impensável para ele. Se existe alguma pomada, algum gel, são muitos detalhes. Foi tudo muito... Eles ligaram, né? Os meninos, assim, eles têm uma experiência mesmo que você passa a admirar de cara, assim, né? Incrível. O Felipe e o Vitor, e eles ligaram várias vezes. Foi um exame, um momento que foi muito conversado com o Ival, para que a gente pudesse ali ajustar a clínica, orientar todo mundo para que a coisa fosse segura, sabe? Esse peixe-boi, ele é daqui, ele fica na Aquasis daqui. Ele fica na Aquasis daqui, não sei de Fortaleza ou de Capo... Não, ele fica aqui. Ele fica na sede daqui, sim. Tem um aqui, né? Ele fica na sede daqui, mas os outros atendimentos oftálmicos nós vamos fazer lá. E você vai para Icapuí? Eu vou na hora. Gente, que experiência incrível, doutora. Eu queria estar aqui. Essa foi incrível, assim, e abre a cabeça da gente para entender como tem espécies de animais, né? E como a veterinária é linda nesse sentido, que a gente consegue chegar e, como você falou, né? O humano, não desmerecendo os médicos, mas eles se limitam a uma espécie, né? A gente não, a gente... Dos menores. Da ave, eu acho né? incrível. A um peixe-boi, de uma ave que voa, para um peixe-boi que nada, de um cachorro que vive na casa, para um macaco que está na mata, né? É muito incrível. E eu quero cobrir cada animal inusitado e os não inusitados também. Quando a gente tiver outra oportunidade, a gente fala com vocês, que vocês possam estar lá fazendo essa cobertura e vendo isso. É um momento muito legal, muito legal. Para encerrar, doutor, o Hélio já está assim, ó, 2 blocos e a gente não para de falar. Fale suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho da Optivet. Tem a história do peixe-boi, tem o vídeo do peixe-boi lá no Instagram, né? É @ClinicaOptivet.
E tem a ONG, o Instagram da Aquasis também, que é legal seguir, porque é um trabalho lindo que eles fazem, que é @ONGAquasis. Obrigada, doutora, mais uma vez. Nada, eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que se você tem um gato, um cão ou um animal não convencional em casa, muitas vezes doente, sem diagnóstico, procura, porque hoje na veterinária do Ceará a gente tem meios de diagnóstico avançado. Aqui na OptiVet a gente tem a tomografia, que foi o recurso que a gente ofereceu para o peixe-boi, foi onde ele conseguiu achar o diagnóstico e caminhar para a cura dele. Se precisar, procura a gente que a gente consegue fazer o exame e estar ao seu lado nesse momento em busca de um diagnóstico. E aí, gente, gostaram do programa? Eu avisei que estava incrível. É uma pena que tudo que é bom dura pouco, mas não sai daí, porque eu vou deixar ainda aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo, faz uma foto ou vídeo e envia para o nosso WhatsApp. Perdeu o TV Pet Show aqui na TV Ceará? Não tem problema, dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Ou então você já posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, até semana que vem. Apoio cultural, OptiVet, oftalmologia veterinária e diagnóstico avançado. Na OptiVet o cuidado e a excelência andam juntos. Exclusiva ambulância para transporte de animais totalmente equipada. Novos exames de ultrassonografia. Tomografia computadorizada multi-slice 16 canais, com tempo reduzido de anestesia. Laboratório de análises clínicas. Atendimento estendido até 21 horas e muito mais. A excelência que você confia é OptiVet.